Ela foi rejeitada antes mesmo de dizer seu nome. Humilhada em silêncio, ignorada sem chance. Anos depois, voltou pela mesma porta, como dona da empresa que um dia a descartou. Essa é uma história emocionante de superação de vida, que não nasceu para inspirar, nasceu para transformar. Se você acredita que algumas vitórias merecem ser contadas até o fim, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque essa história vai mexer com você. A recepção era fria, de mármore claro, e o silêncio só era quebrado pelo som esporádico de teclados e telefones. Marina chegou cedo, como sempre fazia. Estava impecável, blazer alinhado, cabelo preso com firmeza e um currículo que contava uma história de suor e competência. 6 páginas, recheadas de conquistas. 2 faculdades, um MBA, 3 idiomas, cursos técnicos e projetos premiados. Mas quando a recepcionista a viu, não olhou o currículo. Olhou a cadeira de rodas. "Você deve ter se confundido", ela disse com um sorriso que misturava desconforto e desdém. "Essa vaga exige muita mobilidade e, na verdade, já foi preenchida." O silêncio veio antes da indignação. Marina apenas respirou fundo, tentando manter a compostura. Ninguém pediu seu nome, ninguém olhou suas credenciais. A entrevista simplesmente nunca aconteceu. Ela virou as rodas calmamente e agradeceu. O som da cadeira no piso duro ecoava pelo saguão, como uma despedida cruel. Marina saiu do prédio sem dizer uma palavra a mais. No bolso, o celular sem notificações. Nas mãos, o currículo ainda intacto. E nos olhos, o reflexo de uma mulher ferida, mas não vencida. Era mais um capítulo da sua história emocionante. Mais um não que viraria matéria-prima para um futuro que ninguém ali imaginava. Na rua, o frio cortava o rosto como uma lembrança amarga. Ela apertou os olhos, segurando o choro. Era a 3ª entrevista do mês. E nenhuma delas sequer tinha passado da recepção. Os números do seu currículo eram ignorados pela imagem que causava desconforto. Sua cadeira não era obstáculo para ela, mas era para quem não conseguia enxergar além da aparência. Dentro do carro de aplicativo, Marina manteve o rosto virado para o vidro. Ela sabia que naquele momento não adiantava reclamar. Sabia que aquele tipo de exclusão não deixava provas. Era um preconceito velado, escorregadio, difícil de apontar com o dedo. Mas o que mais doía não era a rejeição em si, era a indiferença. O jeito como foi tratada como se não tivesse sequer o direito de tentar. Voltando para casa, lembrava de cada segundo daquele momento. A sensação de ser invisível, mesmo sendo alguém com preparo, com experiência, com brilho. Sua história de superação de vida parecia não ter espaço em ambientes onde a aparência e performance ainda eram confundidas. Mas mesmo assim, Marina não se deixou contaminar. O que ela carregava não era vaidade, era convicção. Naquela noite, ela não saiu para desabafar, não postou nada nas redes, não ligou para ninguém. Sentou no sofá da sala pequena, com o currículo no colo e ficou ali em silêncio. A televisão desligada, a luz baixa. Ela olhava para o papel como se quisesse provar para si mesma que aquilo tudo ainda tinha valor. Porque tinha. Porque ela sabia que sua capacidade era real e só precisava de uma chance para provar. Mas aquela chance não viria do lado de fora, não naquele momento. E foi ali, entre a dor e a frustração, que Marina começou a rascunhar um plano. Algo silencioso, mas poderoso. Uma ideia que começaria pequena, quase invisível, mas que logo ganharia forma. Porque se não queriam abrir a porta, então talvez estivesse na hora de construir uma janela. Nos dias que se seguiram, o padrão se repetiu com uma frieza quase matemática. E-mails ignorados, mensagens visualizadas e não respondidas, ligações que terminavam antes mesmo da esperança nascer. Marina passou a reconhecer o tom de voz dos recrutadores, que tentavam ser educados demais, como se disfarçar um preconceito fosse o mesmo que não tê-lo. Os nãos vinham disfarçados de elogios, como um abraço com facas escondidas nas costas. O quarto era apertado, o piso frio e a luz vinha só da rua. Ali, naquela penumbra silenciosa, Marina encarava o único bem que ainda parecia funcionar. Um notebook antigo,
com uma rachadura no canto da tela e teclas que falhavam como se também estivessem cansadas. A internet caía com frequência, o mouse travava, mas nada disso a impedia. Naquele quarto escuro, onde os nãos ainda ecoavam, ela teve uma ideia. Uma daquelas ideias que parecem pequenas demais para mudar alguma coisa, até que mudam tudo. Ela decidiu criar algo que nunca havia feito antes, um site. Simples, direto, funcional. Com as poucas habilidades de design que tinha, montou uma página oferecendo consultoria em acessibilidade digital. Ninguém a contratava? Então ela mesma se contrataria. Começou a escrever textos sobre inclusão, boas práticas, usabilidade para pessoas com deficiência, publicava posts, respondia a fóruns, oferecia ajuda de graça no início, tudo entre um café solitário e uma sessão de fisioterapia. Os dias seguiam lentos e o silêncio da casa era o som mais frequente. Não havia colegas de trabalho, não havia reuniões, só o barulho do teclado, que agora se tornava a trilha sonora da sua reconstrução. E foi nesse ritmo, quase invisível, que os primeiros e-mails começaram a chegar. Primeiro um freelancer interessado em acessibilidade, depois uma startup. Pequenas demandas, pagamentos simbólicos, mas cada contato era uma nova fresta se abrindo. Ela não tinha equipe, não tinha escritório, só tinha vontade, e vontade naquele momento era tudo. Atendia cada cliente com o mesmo cuidado que dedicaria a um projeto milionário. Personalizava relatórios, oferecia sugestões, criava soluções práticas para empresas que nunca tinham pensado em usuários com deficiência. Marina estava fazendo algo inédito, transformando dor em utilidade, rejeição em resultado. Uma superação de vida silenciosa, mas potente. Em pouco tempo, a conta do e-mail que antes ficava vazia começou a ter filas de mensagens. Não eram contratos gigantes, mas eram reais. E, mais do que tudo, eram dela. Clientes vinham pela indicação de outros clientes. O nome dela, que antes era descartado nas recepções, agora circulava em planilhas e reuniões de empresas que queriam se tornar mais acessíveis. Ela não se sentia vingada, se sentia vista. Numa dessas madrugadas de trabalho, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Uma escola de programação queria uma palestra online sobre inclusão digital. Ela leu e releu o e-mail umas 5 vezes até ter certeza de que era real. Aceitou. Preparou a apresentação com todo o cuidado do mundo e, mesmo com a internet caindo 2 vezes durante a fala, terminou ovacionada no chat. Aquela noite virou um divisor de águas, um momento de virada. Numa tarde de quarta-feira, um gerente ligou. Era uma multinacional. O coração dela bateu forte ao ver o nome no visor. A conversa parecia promissora, até que veio a frase: "Você é ótima, mas não se encaixa muito no nosso ambiente corporativo." Marina agradeceu como sempre fazia. Desligou o telefone e foi direto ao banheiro. Trancou a porta e gritou. Um grito surdo, sufocado, de quem já colecionava frustrações como medalhas não entregues. Ninguém ouviu. Ninguém nunca ouvia. No espelho, ela viu os olhos marejados e o rosto cansado, não do trabalho, mas da luta invisível. Porque não era cansaço físico, era o peso emocional de ter que provar o tempo todo que sua cadeira não anulava sua mente. Era como tentar nadar com pedras nos bolsos, uma luta desleal contra a maré da ignorância alheia. E essa era a parte mais cruel da sua história emocionante. Cada mensagem ignorada machucava mais do que um tapa. Cada reunião desmarcada em cima da hora arrancava um pedaço de fé. E mesmo assim, Marina continuava tentando. Não porque era otimista, mas porque sabia que parar seria aceitar o papel de vítima. E isso ela se recusava a fazer. Dentro dela, a chama seguia acesa, fraca às vezes, quase apagando, mas viva. Ela começou a fazer planilhas com nomes de empresas, datas de envio, respostas ou a falta delas. Era o seu jeito de organizar o caos. Quando alguém perguntava como estavam as coisas, ela sorria e dizia: "Na luta." Ninguém imaginava o tamanho dessa luta. Ninguém via os nãos que vinham embrulhados em palavras bonitas, mas que deixavam um gosto amargo na alma.
Sua superação de vida estava sendo construída no silêncio da rejeição. Certa noite, depois de mais uma negativa, Marina passou horas olhando o teto. Não pensava em desistir, pensava em como virar o jogo. Havia um padrão, ela percebeu. Não era sobre falta de vagas, era sobre falta de visão. A porta não estava trancada, ela simplesmente não era aberta para pessoas como ela. E isso não a deixava menor, só a deixava mais consciente do que precisava fazer. O que Marina não sabia era que aquele acúmulo de rejeições seria exatamente o que a fortaleceria. Cada não era uma lasca que caía da armadura que a sociedade tentava impor sobre ela. E por trás dessas lascas nascia uma mulher nova, não mais aquela que esperava ser aceita, mas a que começaria a construir seu próprio lugar. Honesta consigo mesma, com sua história, com sua capacidade. E quando a esperança quase se esgotava, um pensamento começou a brotar com força. Se ninguém queria contratá-la, talvez fosse hora de inverter os papéis, de ser ela a oferecer as vagas, de virar o jogo sem pedir licença, porque algumas histórias emocionantes não começam com aplausos, começam com portas fechadas e uma mente decidida a criar novas entradas. Ainda não havia dinheiro suficiente para grandes mudanças, mas com o valor das primeiras consultorias, ela trocou o notebook. O novo não era de última geração, mas funcionava. E aquilo, naquele contexto, era luxo. Marina percebeu então que a janela que estava tentando abrir já tinha virado porta. Não uma porta elegante, cheia de pompa, mas uma que ela mesma havia construído, tijolo por tijolo, com honestidade e resiliência. E o mais impressionante, ela ainda fazia tudo sozinha. Mas algo dentro dela já havia mudado. Ela não era mais a candidata descartada, agora era a profissional procurada. E esse sentimento, o de ser útil, de ser procurada, foi o que selou sua decisão. Aquilo não seria só um plano de emergência. Aquilo era o começo de algo muito maior. E essa certeza, enfim, a levou até sua primeira vitória real. O valor era pequeno, quase simbólico. Mas quando a notificação de pagamento apareceu na tela, Marina chorou. Não foi um choro escandaloso. Foi aquele tipo de choro contido, que vem como um alívio depois de tanta pancada. Ela olhava os números da transferência como quem olhava uma medalha. Não pelo dinheiro, mas pela confirmação de que ela podia. Que alguém, em algum lugar, confiou no que ela oferecia. E aquilo já era tudo. Com esse dinheiro, ela não foi ao shopping, não saiu para comemorar. Entrou num site de tecnologia e comprou um novo notebook. Escolheu com cuidado, comparando modelos, lendo avaliações. Sabia que aquele investimento não era luxo, era munição. Quando o aparelho chegou, ela passou horas passando arquivos, organizando pastas, reconfigurando senhas, como se estivesse se preparando para uma nova etapa, porque estava. Logo depois, contratou uma designer freelancer para ajudá-la nos projetos. Era uma mulher, também PCD, que havia sido demitida recentemente. Marina não hesitou. Mandou mensagem direto, fez o convite, combinou o pagamento com o que tinha disponível. A designer aceitou emocionada. Foi a primeira contratação da empresa que nem nome tinha ainda, mas já começava a tomar forma. Ali nascia algo mais forte do que um negócio. Nascia um propósito partilhado. Em menos de um ano, a consultoria informal virou empresa registrada. Os clientes, antes tímidos, começaram a chegar em ondas. A indicação virou ferramenta de marketing. Ela atendia pequenos comércios, escolas, ONGs e, aos poucos, empresas médias que queriam ajustar seus sites, seus aplicativos, suas comunicações. Tudo para que mais pessoas pudessem acessar com autonomia. Era acessibilidade na prática, feita por quem vivia na pele o que ensinava. Não houve manchetes, nenhum portal publicou sua história, nenhum vídeo viralizou com sua conquista, mas ela continuava crescendo, em silêncio, como raiz. Sem precisar estourar bolhas, sem precisar performar vitórias nas redes. A superação de vida dela não era feita de espetáculo, era feita de entrega diária, de persistência minuciosa, de decisões firmes e de uma honestidade inegociável. Entregar mais do que prometia. Cada nova proposta era um desafio, mas também era um voto de confiança.
A empresa passou a atender cerca de 40 clientes por mês. Marina cuidava da gestão, da comunicação e, quando sobrava tempo, ainda fazia parte das análises técnicas. Tinha dias em que dormia 2 horas. Tinha semanas em que o corpo pedia pausa. Mas dentro dela, algo dizia: ainda não é hora de parar. Ainda tem muito a construir. Ela ainda vivia no mesmo apartamento, o mesmo quarto, a mesma rotina solitária. Mas agora, a solidão tinha propósito. Era uma escolha. Porque enquanto o mundo lá fora ainda aprendia a enxergar o valor das pessoas com deficiência, Marina já fazia história por dentro. E mais do que isso, ela criava oportunidades. Não só para ela, mas para quem também já tinha ouvido aquele não disfarçado de gentileza. E mal sabia ela que entre os contratos e planilhas, entre uma ligação e outra com novos clientes, uma oportunidade ainda maior estava por surgir. Uma que viria com um nome que ela nunca esqueceu e que abriria uma nova ferida só para mostrar o quanto ela havia cicatrizado. O convite chegou por e-mail. Um grande evento nacional sobre tecnologia inclusiva queria Marina como palestrante convidada. No início, ela achou que era engano. Conferiu o remetente, o link, o nome da empresa organizadora. Era real. Ela, que antes não era sequer chamada para entrevistas, agora era reconhecida como autoridade no que fazia. E não era só reconhecimento técnico, era validação emocional, social, histórica. Uma mulher que de invisível agora se tornava referência. A palestra foi um divisor de águas. Ela falou com firmeza, com dados, com vivência. Não havia floreios, não havia marketing vazio, havia entrega. Falou sobre acessibilidade digital com quem vive isso todos os dias. A plateia se levantou ao fim. Muitos queriam tirar fotos, pegar contato, propor parcerias. E ela ali, serena, respondia a todos com a mesma calma de quem sabe o que sofreu para chegar até ali. Depois do evento, tudo acelerou. Multinacionais começaram a enviar e-mails, solicitando orçamentos, reuniões, propostas. A equipe cresceu. Marina criou um programa interno de formação para profissionais com deficiência. Empregava pessoas surdas, cadeirantes, pessoas com deficiência visual e neurodivergentes. Pagava bem, treinava, oferecia plano de carreira. Mais do que uma empresa, o que ela havia fundado era um ecossistema. A cada novo contrato, uma nova história emocionante nascia dentro da empresa. Um funcionário que voltou a sorrir depois de anos sem oportunidade. Uma estagiária que aprendeu programação e virou coordenadora em 2 anos. Gente comum, mas com talentos extraordinários, só esperando um espaço onde pudessem florescer. E Marina fazia questão de estar presente, de ouvir cada um. Não havia hierarquia fria. Havia respeito, troca, admiração. A cultura interna era simples e firme. Ninguém seria julgado por sua aparência, e sim por sua entrega. Isso não era só um discurso bonito, era regra, era DNA, era consequência direta da sua superação de vida. Ela sabia na pele o que era não se encaixar em ambientes criados por quem nunca precisou provar o seu valor. Por isso, construiu o próprio ambiente. E ele agora era irresistível aos olhos do mercado. A marca da empresa passou a ser citada como exemplo em revistas, congressos, cases de estudo, mas Marina seguia com os pés no chão. Não queria virar celebridade, não buscava holofotes, ela queria resultado, impacto, transformação real. Enquanto outros faziam barulho nas redes, ela fazia diferença na vida de pessoas esquecidas pelo sistema. E isso, para ela, era o verdadeiro sucesso. Mesmo crescendo, ela manteve o mesmo e-mail pessoal para que novos talentos pudessem escrever diretamente. Lia todos, respondia quando podia, dava retorno sincero, ajudava como fosse possível. Porque nunca esqueceu o quanto doía ser ignorada. Nunca deixou o poder subir a cabeça. Talvez porque soubesse que o poder, de verdade, não está no título, mas na capacidade de abrir portas para os outros. E foi assim, no auge dessa nova fase, que um e-mail diferente apareceu na caixa de entrada. Um nome conhecido, uma proposta inesperada. A empresa que um dia a rejeitou estava agora buscando ajuda desesperada e pediu uma reunião urgente com a CEO da empresa de acessibilidade mais recomendada do país. Marina leu aquele nome e sorriu.
O e-mail chegou numa segunda-feira cinza, com o título simples: Proposta de fusão urgente, Grupo Integra. Marina quase achou que era piada, mas ao abrir, leu com atenção cada linha. A empresa estava em crise, RH desestruturado, falhas graves em acessibilidade digital, denúncias recentes e um time executivo sem saída estratégica. O nome soava familiar demais. Era a mesma companhia onde, anos atrás, ela fora rejeitada, antes mesmo de ser entrevistada. A mesma recepção, a mesma cadeira de rodas, a mesma porta que nunca se abriu. Ela fechou o notebook sem pressa, permitiu-se o silêncio. Não era um momento de comemoração, era um momento de lucidez. Passou a tarde revendo as memórias daquele dia frio em que o som da cadeira ecoou pelos corredores do Grupo Integra como símbolo de tudo que eles não quiseram enxergar. E agora, anos depois, o pedido vinha de lá. Eles não queriam só consultoria, queriam sobrevivência. Marina sabia exatamente o que aquela mensagem representava. Não era só mais um contrato, era o ciclo voltando para sua origem. Era como se o universo dissesse: está pronta para sentar na cadeira principal? Ela sorriu com leveza, dessa vez não por ironia, mas por entender que havia chegado o momento em que o passado se curva diante do presente. Ela marcaria a reunião, mas antes ia entrar por aquela mesma porta. O Grupo Integra, antes gigante no setor de tecnologia e gestão empresarial, agora lidava com uma reputação arranhada. A consultoria de Marina era considerada, nos bastidores, a mais competente na área de acessibilidade. O nome dela circulava em grupos estratégicos como sinônimo de resultado. Eles sabiam disso. Só não sabiam que ela lembrava perfeitamente de cada detalhe do que vivera ali anos antes. No dia agendado, ela chegou pontual. Blazer preto, cabelo preso, postura ereta e calma. Entrou pela recepção como quem volta para casa, mas com chaves novas no bolso. A recepcionista, a mesma de antes, demorou 2 segundos a mais para cumprimentá-la. Reconheceu. Quis dizer algo, mas não disse. Marina apenas sorriu e seguiu. O tempo se encarregaria de falar o que precisava ser dito. Era uma manhã comum. O céu nublado, o trânsito lento, e ninguém ali sabia que aquele dia seria histórico, ao menos para uma mulher que havia voltado, mas de um jeito completamente diferente. Marina desceu do carro com calma, ajustou o blazer preto e empurrou a cadeira com leveza. O endereço era o mesmo, sede principal do Grupo Integra, mas o papel dela agora era outro. Ela não vinha buscar emprego, vinha para comandar. A recepção não tinha mudado quase nada. Mesmo mármore, mesmas luzes frias, e sim, a mesma recepcionista. Quando os olhos das duas se encontraram, o silêncio falou por ambas. A mulher a reconheceu no mesmo instante, e o gesto da mão, hesitante, foi como um pedido mudo de desculpas. Marina apenas sorriu. Um sorriso curto, sincero, sem mágoa, e seguiu em frente. Aquilo já não doía mais. O passado tinha perdido o poder. Nos corredores, alguns funcionários antigos cochichavam, tentavam entender quem era aquela mulher elegante que cruzava o ambiente com tanta firmeza. Os mais atentos logo souberam. Ela era a nova CEO, a responsável por absorver o Grupo Integra e reformular sua cultura. Quem até pouco tempo tinha sido vítima da exclusão dessa mesma empresa. Agora era quem ditava as novas regras. Na sala de reunião, os rostos que antes ignoraram sua existência agora a olhavam com respeito e, em alguns casos, com constrangimento. Marina sentou-se à cabeceira da mesa, pousou a mão sobre os documentos e pediu silêncio. Sem alterar o tom, disse: "Não vim aqui para apagar o que aconteceu. Vim para transformar o que essa empresa será daqui para frente." Ninguém respondeu. Ninguém ousou. Ela havia vencido, mas com classe. A cadeira que antes foi pretexto para negarem sua entrada, agora era símbolo de sua ascensão. Ela fez questão de entrar com ela, sem disfarces, sem ajustes. A mesma cadeira, o mesmo corpo, a mesma mulher. Só que agora cercada de força, visão e resultados. Ali estava a prova viva de que uma superação de vida real não precisa ser gritante, ela apenas precisa acontecer. E quando acontece, o mundo sente. Durante a apresentação, ela mostrou os planos para a nova fase. Reformulação total da estrutura, inclusão de treinamentos obrigatórios sobre acessibilidade, contratação de talentos diversos, adaptação física e digital.
O Grupo Integra teria uma nova identidade, construída sobre pilares sólidos e inclusivos. Ela não deixaria ninguém esquecer que capacidade não se mede com os olhos, mas sim com a entrega. Ao final da reunião, Marina ficou sozinha por alguns minutos naquela sala. Olhou em volta, respirou fundo e lembrou da garota de anos atrás, com o currículo nas mãos, o coração nas expectativas e a porta fechada na cara. A garota ainda existia dentro dela, mas agora acompanhado de uma legião inteira de vozes que foram caladas ao longo dos anos, vozes que ela fazia questão de representar. Enquanto a empresa se movia para uma nova era, sob nova liderança, havia uma última mudança a ser feita. Uma placa, uma frase simples, mas poderosa. Um lembrete para todos os que passassem por ali. Porque Marina sabia que essa história emocionante não terminava ali. Ela estava apenas inaugurando o próximo capítulo. Agora me diz, quantas Marinas você conhece e nem percebeu? Quantas pessoas incríveis são descartadas todos os dias só por não caberem num molde ultrapassado? Se essa história te tocou, é porque ela carrega verdades que o mundo ainda precisa ouvir. Então se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar que a gente nunca deve parar na porta que não abriu.